Segura assim, pra cima, assim. Segura. Põe nele. Não, segura pra cima. Vamos ver ele. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Conta pra ele. Conta assim pra ele. Conta lá pra ele. Segura. Assim. Essa palavra ela é bem Vamos só conhecida, sentar? mas Deus tocou no meu coração para eu meditei essa palavra hoje, o pensamento mesmo. Está escrito assim: o vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37. Glória seja dada ao seu nome. Obrigado, Jesus. Eu vou ler aqui, meus irmãos. Tem pessoas procurando, vou aguardar um pouco. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, glória a Deus. A palavra fala assim: o vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me fez pôr-me no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: esses ossos, eis que farei entrar em vós espíritos, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne. Sobre os vós estenderei pele. Porém em vós espírito, e vivereis. E sabei que eu sou o Senhor. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. E sabei que sou o Senhor. O próprio Deus falando, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu estava meditando esses dias sobre a vida, as coisas da vida. Quando fala em meditar na vida, as coisas da vida, a gente lembra dos profetas. Salomão era um homem que meditava muito nas coisas da vida, né? Meus irmãos, os irmãos vão analisar. Antigamente o povo vivia 900 anos, 950, 400, 600. Mas a Bíblia diz que por significar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Hoje eu falei com a minha filha, ela tem 14 anos, ela é uma moça. Quando eu falo com ela, eu já dou Deus abençoe logo, uma vez. Porque os filhos hoje não têm aquela costume de dar bênção aos pais, né? Eu me lembro quando eu me alistei no exército, com 17 anos e meio, que o capitão lá falou, né? Hoje os pais não dão mais bênção aos filhos, o amor se esfriou. Desse jeito ele falava, lá no exército, né? E naquela época, a metade dos jovens ainda dava bênção aos pais. Hoje já não estão dando bênção aos pais. Eu, quando falo minha filha, já dou bênção, já deu Deus abençoe logo. Meu pai, quando me via, ele falava, já me cobrava bênção, né? O amor se esfriou. Por que o ser humano vai menos hoje? Porque pega mais. Dá pra ver? Porque muitas coisas vêm mudando, a tecnologia. Estou vendo ele. O homem muitas das vezes, a Bíblia Olha diz ele lá que sentado, confia em não, carro, outros confiam em cavalo, mas a mesma Ele lá em Bíblia pé de diz cair. que bem-aventurado aquele que confia no nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não que o carro, o cavalo não seja útil, é útil. A tecnologia também é útil, mas tem que pôr Deus em primeiro lugar. No Salmo 1 está escrito que bem-aventurado o varão que medita de dia e de noite na palavra de Deus. A Bíblia diz que é como árvore plantada junto à ribeira de água, pois dá seus frutos na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí a Bíblia diz que os ímpios não são assim, é como a moinha que o vento espalha. Louvado seja Deus. Por isso que muitos ímpios perdem a vida antes do tempo.
profecia, para que a igreja, o povo, não se corromper, para aumentar a fé da igreja, aumentar a fé do seu povo. E ali Deus levou o profeta em espírito no lugar cheio de vale de ossos secos. E ali, quando o profeta profetizou, ele viu um milagre. Glória a Deus. Começou a entrar carne naqueles ossos, os nervos, tendões, começou a formar um corpo, louvado seja Deus. Nessa noite, vamos profetizar, eu profetizo nessa noite, se tem algo na vida de alguém, na família do meu irmão, alguém na família da minha irmã, pode estar doente, pode estar acamado, pode estar com que Deus visite ele hoje lá com vida. Louvado seja Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, formou do pó da terra, o próprio Deus falou para Jesus: façamos o homem. Isso é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus já estava lá, né? E soprou na narina de Adão. Ali foi a vida entrou em Adão. Meus irmãos, o homem e a mulher, enquanto jovem, ele tem muita força. E geralmente os jovens hoje não estão tendo mais força igual os de antigamente. Os de antigamente a criação fazia-se um pouco mais forte, né, irmão? Hoje, até as crianças antigamente parecem que eram mais fortes, né? Eu com 7, 8 anos, eu já me arrumava, ia para a escola sozinho. Os jovens já começavam a trabalhar cedo, né? Hoje parece um pouco até mais fraco. Está vivendo mesmo, está mais fraco. Mas o que fortalece o ser humano é a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano, ele é parecido com Deus. O ser humano, ele tem carne e espírito. Só que o espírito do ser humano, ele é com letra minúscula. E o espírito de Deus é com letra maiúscula, meus irmãos. A partir do momento que o ser humano, ele se entrega para Deus, ele se converte ao Evangelho, a mão do presbítero passou na mão dele, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, desperte o dom que é em ti, que você recebeu com a imposição das minhas mãos. Timóteo, lembra da fé da tua mãe Loide, lembra da fé da tua mãe Eunice, e segue as sagradas letras. Glória a Deus. Sagradas letras que podem te salvar. Olha o que Deus está falando. Deus salva. Quantas vezes Deus salvou de muitos perigos, meus irmãos? Muitos perigos, lugares até perigosos, na verdade. E o Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa é selada no Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa é batizada no Espírito Santo, ele recebe uma força maior, meus irmãos. Glória a Deus. Uma força que muitos não aguentam. A palavra de Deus fala para a gente cingir os nossos lombos, se preparar, ser forte. Meus irmãos, já passamos por tantas coisas nessa vida que um homem natural não aguenta, não. Uma mulher natural não aguenta, não. Que é, irmão? Tem que ter uma força maior. Aí, ó. Porque às vezes o homem Vai não tá bem. quer, porque a Bíblia fala de homem, fala de mulher. Às vezes o homem ele passa pelo processo na vida. Ali ele procura a medicina, às vezes ele procura um bom psicólogo, uma boa ajuda. Mas tem coisas que o ser humano passa na vida, meus irmãos, que se ele não tiver o Espírito Santo, ele chega a ficar igual um vaso seco, igual um morto. Porque
Deus não deixou que eu perdesse minha perna também. Engessaram minha perna errada. Esse pé meu ficou quase até aqui inchado, né? Fiquei 5 meses na cadeira de roda. Deus colocou meu pé dentro da igreja, meus irmãos. Aleluia, na fé. Louvado. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz que ele poderia dar vida. Crente, prega a palavra, leva a vida para o teu vizinho. Crente, prega a palavra, leva a vida na rua. Porque a Bíblia diz que o crente é o sal da terra. Quem me segue não morará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós somos a luz do mundo. Como a gente clareia o pregador com seu testemunho, como a gente clareia o pregador com as suas atitudes, como a gente clareia o mundo com a nossa fé, meu irmão. A Bíblia diz que a arma que vence o mundo é a vossa fé. Pastor, nessa noite, a tua fé salva o mundo. É a arma que vence o mundo. É a nossa fé. Os profetas do passado, através da fé, igual o pastor pregou esses dias sobre Daniel, através da fé da obediência, leões foram amarrados à boca de leões. Através da fé do passado, profetas tinham escape para não morrer. Através da fé, Noé construiu uma arca e foi salvo, e através dele salvou outro. Através da fé do homem chamado Abraão, foi salvo um homem chamado Ló, que estava na terra perdido, e aí o anjo visitou ele, e através da fé de Abraão, salvou ele, salvou a Ló. Através da nossa fé, faremos proeza. Deus faz proeza. Louvado seja Deus. E o homem, meus irmãos, precisa ter humildade no coração. Precisa, meus irmãos.